diretora-geral da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e serei hoje, pela manhã, sua mestre de cerimônias e mediadora da mesa de abertura. Peço licença aos colegas da casa, aqui da UNB, para dar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes para o primeiro dia de atividades do seminário O Povo, Sua Casa, Sua Cidade. 60 anos de luta por habitação e reforma urbana. Sintam-se todas, todos e todas muito acolhidos nesse espaço que é nosso. O Fórum de Reforma Urbana, mas como a professora Nádia, eu também tenho aqui vários chapéus. Eu represento o Fórum de Reforma Urbana na sua coordenação pelo Observatório das Metrópoles e também atualmente estou na coordenação da atual ANPUR, Associação Nacional de Planejamento Urbano. Então, a partir de todas essas instituições que eu trago aqui essa fala, e a encomenda foi que a gente falasse um pouco desse processo, né, de construção do ideário da reforma urbana aqui. E minha fala especificamente, ela vai partir do momento da redemocratização. Começo dizendo que o Fórum Nacional de Reforma Urbana é uma articulação nacional que reúne movimentos populares, sociais, ONGs, associações de classe, instituições de pesquisa, com a finalidade de promover incidência pelo direito à cidade, visando modificar os processos de segregação social e espacial para construir cidades verdadeiramente justas, inclusivas e democráticas. Na construção dessa memória, né, nessa retrospectiva histórica, desde o Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, que aconteceu lá no Palácio Quitindia, no Rio de Janeiro, eu vou buscar trazer a memória, né, animar vocês a revisitarem esse momento das décadas de 80 a 2000, que é o período da redemocratização. E, logicamente, que eu não pude fazer isso sozinha, então eu fui buscar a companhia de todas as minhas referências, algumas aqui, né, que eu fico muito orgulhosa de ver, e que já escreveram sobre isso. Então, e como temos só 15 minutos para falar de muitas coisas, então vocês me perdoem, mas eu vou fazer umas leituras. Então, eu queria colocar que, para além dos registros do próprio Fórum Nacional de Reforma Urbana e das organizações que compõem hoje o Fórum de Reforma Urbana, por meio dos seus sites, eu fui buscar a companhia da professora Hermínia, da professora Raquel, do professor Adalto, né, de Demóstenes, Orlando Júnior e Graça de Graça, que foram meus colegas de fase, né, uma organização em que eu militei durante 15 anos, fui uma educadora não formal, agora eu sou uma educadora formal na universidade. Além disso, né, o Bassu, o Nelson Sauer e o Polis, que foram também outras referências que também produziram muito sobre esse percurso. Então, eu não me aventurei, eu me aventurei a construir, a resgatar alguns momentos a partir desses textos que estão aí disponíveis para vocês nesse percurso. Então, essa ajuda à memória, né? Eu acho que a gente pode começar falando desse processo de redemocratização, desde o Quitandinha, a partir da retomada do debate da reforma urbana, né, da retomada dessa discussão sobre as reformas de base, a partir de articulação de forças de movimentos populares e progressistas que já, naquele momento, começavam a empreender ou retomavam essas ações tanto ações diretas como as ocupações, mobilizações e também desenvolveram bastante ações institucionais. Então, eu acho que essa é a primeira marca dessa década, que alguns dizem perdidas, mas que a gente vai ver aqui que de perdida para as organizações e para os movimentos que lutaram pela reforma urbana não teve nada, né? Então, a gente começa esse percurso registrando, lá em 1979, a criação da Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais, a ANAMPOS,
que foi uma articulação importante porque ela reunia tanto os movimentos sociais quanto os movimentos sindicais. E a partir da criação da CUT, então a gente observa nesse momento uma separação entre esses dois conjuntos, né, de movimentos, mas lá pelo final da década, a AMANCOS ela vai se transformar na Procentral e depois, posteriormente, já na década de 90, na Central de Movimentos Populares. Então, eu acho que isso mostra um pouco a efervescência desse primeiro momento, as primeiras décadas dos anos 80. Também se registra, nesse mesmo momento, a criação da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM, né, em 1982. Outro marco que eu acho que é bastante importante ainda nessas primeiras décadas dos anos 80, que a gente traz à memória de vocês, é a elaboração do documento Solo Urbano e Ação Pastoral pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que durante a sua 20ª Assembleia Geral traz nesses documentos as questões da justiça social como critério para a divisão de bens. E aí, a partir disso, a gente também traz à memória a criação da Associação Nacional do Solo Urbano, da ANSUR, né, rememorada aí num texto do professor Adalto, em 1984, protagonizada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, no Rio de Janeiro, e foi uma oportunidade, né, de associar os movimentos urbanos para a elaboração de suas plataformas com demandas e reivindicações, e que isso é muito importante, ou foi muito importante nesse cenário atual. Também é importante a gente ressaltar nesse primeiro momento, né, o envolvimento de um conjunto de instituições que compartilharam dessas ações, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional, a Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro, a FAMERG, o Sindicato dos Engenheiros, a SENGE, e das já citadas organizações de movimentos e lutas por moradia em São Paulo e a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo também. Então, a gente vai perceber que nesse momento a gente tem um conjunto muito forte de articulações que começam a se estruturar nesse primeiro momento da redemocratização, e o debate promovido por essas articulações retoma a visão política da questão urbana, propondo a reforma urbana como uma forma de concepção universalista, redistributiva e democrática para o desenvolvimento urbano. Esse conjunto de ações e de instituições também apostava na institucionalização como instrumento, com instrumentos urbanísticos e jurídicos para a regulação e para o planejamento e gestão das cidades brasileiras. O ponto alto dessas mobilizações, segundo a professora Hermínia ressalta, né, foi a emenda popular à Constituinte da Reforma Urbana. Com a instituição, né, da Assembleia Constituinte, construiu-se a possibilidade de apresentação de emendas populares, que estavam previstas no seu regimento. E tal fato mobilizou diversos setores da sociedade civil a partir das plenárias pró-participação popular, e nesse cenário foram retomadas as discussões sobre as reformas de base, com vistas à estruturação de políticas amplas e, entre elas, né, a política da reforma urbana. A professora Maricato, também no seu texto de 97, ela registra que essa mobilização para a emenda popular da reforma urbana, que é a 063 de 87, talvez tenha sido o momento de maior repercussão da bandeira da reforma urbana, né? E aí hoje a gente pode dizer até esse momento, né? Ela foi apresentada oficialmente pela Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE, nas palavras da professora Hermínia, né? Tá vendo?
na Federação Nacional dos Arquitetos, a FNA, pelo IAB, e teve a participação na elaboração de muitas entidades, entre elas a ANSU, a Coordenação Nacional dos Mutuados, o Movimento de Defesa dos Favelados, o MDF, o Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, a SARGE e a FAMEG, e a SENTE também, né? Bom, a articulação e o debate da reforma urbana, a partir daí, foi gradativamente sendo fortalecida com o ingresso de outras organizações, tá, que se consolidaram, e aí a gente registra a formação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, o MNRU, mas a gente registra também que, apesar de tudo isso, esses movimentos, eles não conseguiram impregnar as agências dos partidos políticos progressistas e também não se conseguiu conquistar outros segmentos para a reforma urbana. É importante ainda registrar, nessa década, a criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, a partir do Movimento Nacional de Reforma Urbana, em 1987, e também da União Nacional por Moradia Popular, em 89, e ao longo da década seguinte, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, em 1990, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em 1997, do Movimento de Luta nos Bairros, o MLB, em 1999. E a gente pode acrescentar também a articulação dos fóruns regionais de reforma urbana, que eu posso citar alguns, entre eles a gente destaca o Fórum da Amazônia Oriental, FAO, o Fórum da Amazônia Ocidental, FAOC, o Fórum Nordeste de Reforma Urbana, mostrando que nessa década, essa discussão, ela consegue ganhar o Brasil como um todo. A gente tem um outro momento que é importante, que é a partir da Constituição Federal de 1988, o capítulo sobre a política urbana, que é um marco jurídico institucional que prevê os princípios da função social da cidade, da função social da propriedade, e a gente observa também que esses dois instrumentos só vêm ser regulamentados a partir, né, de 2001 com o Estatuto da Cidade. Mesmo assim, a gente vai ter a implementação durante os anos 80 e 90 de alguns instrumentos urbanísticos que são muito importantes, como, por exemplo, a previsão da usucapião urbana e a institucionalização de zonas especiais de interesse social, né, em cidades como Recife, Belo Horizonte e por aí vai. Salvador, e todo mundo brigando para ver quem é o pai da criança, né? Bom, a gente teve ainda, eu acho que eu já estou estourando o meu tempo, né? Os fóruns nacionais sobre a reforma urbana, e no segundo Fórum Nacional, realizado em 1989 em São Paulo, é importante dizer que se elaboraram as diretrizes e propostas relacionadas aos conteúdos da emenda popular para que elas estivessem no Estatuto da Cidade, né? E aí a gente vai ter, além disso, as lutas em torno da participação e de iniciativas locais no processo de regularização, né, de favelas, e o capítulo da política urbana propondo a lei e o fundo de moradia popular posteriormente. Bom, como o tempo está acabando, eu vou dar um pulo bem grande aqui, somente para falar, né, que apesar do Estatuto da Cidade ter se tornado um marco de referência pelo direito à cidade,
a gente ainda tem insuficientes regulamentações da implementação desses instrumentos jurídicos e urbanísticos, e isso não tem contribuído para o enfrentamento, né, das desigualdades, do acesso à terra, dos serviços e bens e oportunidades pelo direito à cidade. Ainda, eu acho que é importante ressaltar nesses minutos finais o projeto de lei de iniciativa popular para criar o Fundo Nacional de Moradia Popular, né, e também, deixa eu aqui só para finalizar, nos anos 2000, um conjunto de iniciativas, de realizações no campo institucional que eu acho que é importante também a gente trazer à memória, né? A criação do Ministério das Cidades em 2003, a estruturação do sistema de gestão democrática com a realização das conferências da cidade e do Conselho Nacional das Cidades, a elaboração da Política Nacional de Habitação em 2004, a campanha dos planos diretores participativos em 2005, a elaboração da institucionalização da Política Nacional de Saneamento em 2007, do Plano Nacional de Habitação planado em 2008, a Lei de Assistência Técnica Gratuita 11.888 de 2008 também, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 2010, a institucionalização da Política de Mobilidade Urbana em 2012. Ainda destaca-se a participação de todas essas organizações na formulação da Carta Mundial pelo Direito à Cidade em 2004 e a inclusão do direito à moradia, né, como um direito constitucional no artigo 6º da Constituição. Então, eu vou deixar agora essa outra parte das minhas colegas falar e vou deixar a crítica para as minhas referências que estão aí na plateia, porque em 15 minutos a gente não consegue. Primeiro, queria muito agradecer esse momento de muito aprendizado, né? Eu acho que a gente tem uma consciência, a partir do que a gente escutou aqui, de que o próximo ciclo, né, depois desses 60 anos, ele começa com uma consciência de uma luta por uma cidade que ainda virá. E que essa cidade que ainda virá, ela tem que ser multidimensional, ela tem que ser diversa e tem que ser decolonial, né? E que respeite a diversidade, que seja antirracista e que seja segura para todos os corpos, justa e do bem viver, né? Então, respeitando os lugares de fala de todos esses corpos que têm também a dizer o que será essa cidade do futuro. Então, eu acho que a gente só aprendeu aqui hoje que a luta pela reforma urbana é uma luta que tem que incorporar. E a gente está muito feliz que a gente tem todas essas pessoas, todas essas redes arejando, então, essa rede da reforma urbana que começou há 60 anos, que não acolheu essas lutas antes, mas que está consciente dessa luta agora. É isso.